A Itatiaia segue discutindo a mineração no âmbito do Projeto Elos, iniciativa pioneira da Itatiaia, que vai discutir os principais pilares da economia de Minas Gerais. O primeiro pilar é a mineração. Sobre esse assunto, nós conversamos agora aqui na Itatiaia com o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, chefe do Ministério Público, doutor Paulo de Tarso. Doutor, obrigado por conversar com a Itatiaia, com os nossos ouvintes e internautas aqui também. Olá, Mardélio, é um prazer participar deste projeto inovador da Itatiaia aqui em Minas Gerais, o Projeto Elos. Eu acho que vai ser um marco significativo para que discutamos as questões importantes de Minas Gerais e importantes para o Brasil. Doutor, o principal ponto sobre a questão da mineração e que teve uma ação importante do Ministério Público foi a questão das barragens. Sobre esse ponto, doutor, um dos principais pilares foi a sanção da Lei Mar de Lama Nunca Mais, uma legislação de 2019 e depois, inicialmente, foi dado um prazo pela lei para descaracterização, para eliminação das barragens de 3 anos, até 2022. Depois, o Ministério Público, junto aos principais atores, chegou a uma conclusão, foi assinado um termo para prorrogar esse prazo, que vai agora até 2035. O que motivou a assinatura desse termo, a dilatação desse prazo? Queria que o senhor explicasse para a gente o motivo. Mardélio, são estruturas gigantescas, são estruturas que a gente não poderia mais arriscar ter qualquer desastre nesse sentido. Então, o que se percebeu é que o prazo anteriormente estabelecido não foi o mais adequado. A complexidade para se realizar a tarefa de descomissionar, especialmente descomissionar com segurança, recomendou que nós revíssemos esse prazo e daí foi estendido o prazo até 2035 com segurança. Mas isso não quer dizer que não se esteja trabalhando para isso. Veja bem, das barragens todas catalogadas, das 51 barragens, a gente já tem 21 descomissionadas, né? Algumas até antes mesmo do prazo, cerca de 10 antes até mesmo do prazo estabelecido, e até 2035 nós vamos ter todo o processo concluído. O importante dizer é que, gradativamente, elas estão deixando de ser um risco, né? Doutor, sobre esse processo relacionado às barragens, dados do próprio Ministério Público junto aos principais atores de fiscalização, os órgãos ambientais, mostram que após o rompimento foram identificadas 54 barragens do estilo amontante, semelhantes àquelas que se romperam em Mariana e Brumadinho. Depois do termo do Ministério Público, depois da sanção da Lei Mar de Lama Nunca Mais, 21 estruturas foram descaracterizadas. Faltam 33 estruturas. E agora esse prazo até 2035. Nós podemos dizer que, para dilatar esse prazo, um critério adotado pelo Ministério Público foi a questão da segurança? É a questão da segurança, não é outra, senão garantir que tudo seja feito dentro dos parâmetros de segurança social. E não quer dizer que não possa ser antecipado esse prazo. A gente colocou como termo final, que foi uma repactuação daquilo que havia sido feito lá em 2019, para que pudesse, enfim, chegar a esse termo e não termos mais o risco desses desastres que aconteceram. Doutor, nesse processo, inclusive, os dados são muito transparentes. A gente utilizou a base de dados do Ministério Público para esse material que a gente está produzindo sobre mineração, essa série especial de reportagens. Lá, inclusive, dá para a gente identificar quantos por cento de cada barragem já foi descaracterizado, quanto falta. Nesse processo, para ter essa porcentagem, inclusive, quer dizer que regularmente o Ministério Público está em contato com as mineradoras. Lá eu consegui acessar, inclusive o nosso telespectador, o ouvinte pode acompanhar, pode acessar os dados. Lá tem relatórios, quer dizer que de tempos em tempos o Ministério Público cobra, recebe dados, relatórios periódicos dessas mineradoras? Exatamente, elas têm a obrigação de nos informar, sem prejuízo de exercermos a fiscalização, mas eles têm a obrigação de nos informar o andamento dos trabalhos para a descaracterização. Doutor, esses 2 rompimentos foram muito trágicos, né? Acidentes que aconteceram aqui em Minas Gerais, em Mariana e Brumadinho, aconteceram aqui, dada a seriedade, tudo que aconteceu, mas o pós, o senhor acha que ocorreu um aprimoramento, que Minas Gerais endureceu as regras, está com a fiscalização mais intensa, que isso agora, Minas Gerais vai seguir até de exemplo para o mundo? A experiência na vida é uma coisa cara para todos nós, né? Porque nós adquirimos a experiência com o tempo de vida.
E, infelizmente, a experiência dessas tragédias, elas nos ensinou muito, sabe? Nós estamos mais capacitados hoje com as tragédias. É óbvio que a gente, repito aqui, não gostaria que isso tivesse acontecido, mas agora que aconteceu, nós temos que transformar isso numa experiência para termos êxito em evitar futuros possíveis desastres. Eu tenho para mim, eu sou um otimista por essência, acho que o Ministério Público, Mardelli, faz um papel muito bom nesse sentido. Eu acho que nós podemos exportar a expertise na lida com esse tipo de problema e nós temos cumprido a nossa missão, sabe? Que é buscar o aprimoramento da atividade mineradora em Minas Gerais. Hoje há também por parte do setor uma maior conscientização, todo mundo percebeu o quanto é danoso na relação das empresas com as comunidades. Enfim, há que se fazer disso alguma coisa benéfica para frente. E nós estamos trabalhando nesse sentido. Benéfica no sentido de evitarmos quaisquer desastres, quaisquer acidentes, quaisquer pormenores que possam prejudicar não só as atividades das empresas, mas atingir a população. Doutor, nesse processo de descaracterização de barragens, agora nenhuma outra estrutura desse estilo tem autorização para ser erguida aqui em Minas Gerais. Além de descaracterizar, descomissionar as barragens, as mineradoras deram início agora a um novo modelo, então utilizando de maneira majoritária um processo que já é utilizado em países desenvolvidos, que é o estilo de empilhamento a seco. O senhor acredita que a lei Mar de Lama Nunca Mais, esse processo guiado aí pelo Ministério Público, o termo que foi assinado, também serviu para dar uma celeridade a esse processo, que segundo especialistas é considerado mais seguro? Pois é, isso aí é o que eu acabei de dizer, né? A experiência vai acabar aprimorando a técnica da exploração, do mineral e vai fazer com que haja uma contribuição no sentido de evitar tragédias. O papel do Ministério Público nesse sentido é garantir a exploração sustentável do meio ambiente, porque é inevitável que tenhamos que explorar, né? Isso aqui que está no solo mineiro não é talvez uma riqueza só de Minas Gerais, é uma riqueza global, uma riqueza da humanidade, porque o mineral é necessário na nossa vida. O que nós temos que entender é que há que se fazer uma exploração sustentável, com respeito, com a reparação no melhor sentido que se puder do meio ambiente e com compensações para que os entornos, em geral, o meio ambiente não sofra tantas consequências da atividade mineradora. Doutor, nesse processo de discussão da legislação que entrou em sanção, do termo que foi assinado junto ao Ministério Público com as mineradoras, nesse processo de discussão, o senhor considera que ocorreu um processo de aprimoramento na legislação depois desses rompimentos? Aprendizados ficaram? Com certeza. Nós, Ministério Público, nós estamos aprimorando nossa forma de controle, de fiscalização das atividades, né? O setor público em geral ganhou experiência com isso, e, infelizmente, volto naquilo que eu disse. É uma experiência que a gente não gostaria jamais de passar, mas nós temos que aprender com ela. E isso, obviamente, está nos possibilitando criar os mecanismos de proteção ambiental, criar mecanismos que dificultem as ações predatórias, porque nós vamos aqui entender que a atividade mineradora é uma necessidade para Minas Gerais e, como eu disse, talvez para a humanidade. Mas também, por outro lado, as empresas precisam compreender que a atividade predatória ela é incompatível com esse tipo de atividade mesmo, a atividade mineradora. Então, nós vamos juntos, numa interlocução. Isso até fez uma coisa, sabe, Mardelli? Fez com que o diálogo mineradoras, setor público, comunidade, ele tem melhorado. Porque você tem que mudar um perfil até de atuação para que você possa trazer de novo para a população uma credibilidade, que aquela atividade ela não só vai trazer danos ao meio ambiente, ela vai ter o lado positivo da questão. Então, é um retrabalho, eu diria assim, para que se reconstrua uma relação das mineradoras com o poder público, com as comunidades, enfim, com a população em geral. Doutor, após esses rompimentos, acordos foram assinados de reparação, de repactuação, tanto em Mariana como Brumadinho. O Ministério Público está envolvido nesses acordos de certa forma. O Ministério Público tem acompanhado o que tem sido praticado, o que tem sido colocado em vigência, o que está sendo cumprido. O Ministério Público tem sido um ouvinte nesse processo junto à sociedade? Pois é, este aí era um outro gargalo que nós tínhamos e, mais uma vez, a experiência nos mostrou que nós precisávamos, além de pactuar, porque pactuar é difícil, mas nós estamos descobrindo que
executar o que foi acordado é talvez mais difícil ainda. Então, nós criamos aqui um núcleo de acompanhamento de reparações por desastres, é o NUCARD, que é um órgão especializado com promotores de justiça encarregados de executar os acordos. E cria uma interlocução muito grande, sabe, Mardélio, entre os recursos que vão ser aportados para essa finalidade com as comunidades. Porque o que se repara é para as pessoas, é para o meio ambiente e para as pessoas. Que tudo, afinal, vai para as pessoas, porque é a sustentabilidade. A gente fala da vida. O sistema ecologicamente equilibrado, ele gera benefícios para a população. Então, nós estamos buscando a execução, a efetividade daqueles acordos. Porque era um dificultador. A experiência de Mariana, ela demonstrou para nós que se tentou um modelo que não foi o mais adequado, e nós agora temos um órgão interno que, em conjunto com os demais atores, tem procurado dar efetividade e com celeridade, que é o mais importante, né? Que o acordo, qual que é o propósito maior do acordo? É encurtar o caminho da reparação. Porque se fôssemos deixar que ações judiciais restabelecessem a ordem, a gente não sabe quando ia se acabar, né, Mardélio? Infelizmente, nós temos processos lentos, os mecanismos de tramitação processual, eu estou tentando usar uma linguagem mais coloquial aqui, para não usar o juridiquês, mas assim, a tramitação processual é lenta, em outras palavras. E o acordo, o que ele visa? Dar brevidade, entregar à sociedade uma resposta mais rápida a um problema que houve. Então, nós primeiro buscamos os acordos, que dá celeridade. Agora, qual que é o nosso diagnóstico recente? Em janeiro eu constituí esse órgão. Executar. É fazer com que os recursos que foram estabelecidos nos acordos sejam endereçados para aquilo que foi pactuado, seja para obras, seja para reparação das pessoas diretamente. Então, nós estamos ganhando mais expertise ainda também nesse campo. E para mim está sendo muito gratificante. Eu recentemente agora, em Brumadinho, a gente acompanhou lá, porque houve a necessidade de mudar a captação de água do Paraopeba, e, em compensação, a empresa fez várias intervenções numa comunidade para criar um ambiente favorável com a reconstrução. Fez lá um memorial, fez uma capela, então fez um centro desportivo. Ou seja, as coisas estão sendo levadas a efeito, sabe? Em resumo, o que eu posso dizer é justamente essa sentença. Pactuar parecia difícil, mas hoje eu acho que o difícil é mesmo executar. E a gente tem a intenção de dar maior brevidade nisso, porque as populações ribeirinhas aos desastres de Mariana e Brumadinho, elas reclamam para ontem a solução de seus problemas. Isso deixou marcas aí que muito tempo para que elas sejam definitivamente reparadas, né? Foram vidas, foram situações de vida, pessoas que mudaram seus ambientes, tiveram que deixar seus ambientes onde nasceram, onde seus familiares, onde há uma história familiar. E se você demorar a reparar isso, você vai revitimizando as pessoas, sabe? Elas vão vivenciando isso a cada dia. Então nós temos que ter uma celeridade nisso. E como que a gente vai dar celeridade? A gente encontrou o caminho, que é ter um núcleo próprio para executar os acordos. Então eu parabenizo muitos colegas que estão muito empenhados em dar efetividade aos acordos. Doutor, nesse processo, a mineração é algo que dura muito tempo, né? Décadas e mais décadas. E a gente ouviu especialistas defendendo que as políticas não podem ser de governo, tem que ser políticas de Estado, para não ficar refém a um determinado chefe do executivo. Esse é o entendimento também do senhor? Isso é natural. A mineração, ela se perde no tempo, né? Se explora uma jazida por anos. Então, jamais pode ser uma política de governo. Nós temos que ter ações apropriadas em determinados momentos, mas a política, em geral, ela tem que ser de Estado, porque nós estamos definindo o futuro de um local, daquilo que vai ser uma atividade minerária hoje, que é necessária ser feita num determinado local, depois ela vai deixar algumas consequências. Então, nós precisamos pensar isso no longo prazo. O que vai ser de algumas cidades mineradoras hoje de Minas Gerais? Nós estamos pensando nisso e precisamos pensar, porque é um recurso esgotável. E quando ele esgotar, o que vai ser daquele entorno, das pessoas que estiveram ali presentes ou no entorno, a exploração que foi no entorno de uma comunidade? Então, tudo isso
remonta a uma política de Estado. Nós não podemos ter uma política de governo que é momentânea. Nós precisamos pensar a longo prazo. E isso eu acho que há uma consciência, não tenho certeza absoluta, há uma consciência grande hoje dos políticos, do mundo empresarial. É triste toda vez que eu falo nisso, mas a experiência das tragédias, elas têm um caráter educativo muito grande. Com o passar do tempo, as empresas estão mais responsáveis, o setor público está vendo com outros olhos e as comunidades, a sociedade, de uma forma geral, também. Então, isso contribui para que o processo seja aprimorado, desde o início até a fase final de exploração. Doutor, a gente ouvindo especialistas, representantes das mineradoras, eles falam que há um dado que é concreto, que é o fim da mineração em um determinado local, ou seja, a atividade minerária tem fim, tem validade. Nesse processo a gente tem a cidade de Itabira, por exemplo, que segundo relatórios mais atualizados da Vale, o fim da atividade minerária, com a tecnologia vigente agora e com a escala de exploração que está acontecendo lá, a previsão de encerramento das atividades é 2041. E nesse processo, especialistas defendem que outros setores da economia sejam intensificados nesses municípios para não acontecer uma dependência apenas da mineração. Sobre diversificação econômica, o Ministério Público tem acompanhado esse processo. O senhor acha importante o fortalecimento de outros negócios, outros empreendimentos nessas cidades minerárias, pegando inclusive esse case aí de Itabira? Eu acredito que seja uma preocupação geral de todos os gestores públicos. Eu falo com carinho de Itabira, fui promotor de justiça lá por 8 anos. Eu estava presente na transição da Vale como empresa pública para privada e eu vi os avanços em termos de exploração que houve, né? Houve um incremento financeiro das atividades e ela deu um salto de qualidade na questão da exploração, mas a gente sabe que isso tem um termo final. Não se sabia precisar havia uma grande especulação e eu temo muito. Itabira, por exemplo, é uma cidade de cerca de 100 mil habitantes, um pouco mais, um pouco menos. O que será dessa população no futuro, né? E posso te garantir lá, tudo funciona no entorno da Vale. Eu sei que houve já uma diversificação, há alguns caminhos a serem seguidos, mas aí fica um alerta aos gestores públicos, sabe? Que detêm a possibilidade de melhor negociação com as empresas que exploram essa atividade, que tem isso como atividade principal, para que também os conscientize da responsabilidade de devolver para as cidades, de uma forma geral, em forma de diversidade econômica, atividades que possam lá dar sustentabilidade ao final da atividade mineradora. E isso eu acredito, como você bem disse, hoje se trata de uma política de Estado. Nós precisamos pensar, mesmo o gestor que hoje está ocupando uma cadeira, ele tem que pensar. Nós, Ministério Público, fazemos o nosso papel, sabe? Cobramos dos gestores, que são os responsáveis dentro do processo de licenciamento, junto com todo um conjunto de pessoas, para que nos diálogos, na interlocução com os atores envolvidos, possam criar caminhos para ter emprego, renda, enfim, que a vida continue pós a mineração. Doutor, nesse processo de fiscalização, discussão, a gente falou muito aqui sobre o Estado, sobre o governo federal, mas o senhor acredita que as cidades também têm que ter um protagonismo nessa discussão? É fundamental, Mardélio. Eu tenho para mim um ditado popular que é muito claro, que os olhos não veem, o coração não sente. Por mais que eu tenha a sensibilidade de tentar me colocar no lugar das pessoas que vivem no lugar, numa determinada situação, elas é que sabem melhor o que se passa, né? Então, é importantíssima a participação da população das cidades, através de seus representantes, obviamente eu quero dizer, até com audiências públicas, enfim, que a discussão não se encerre na responsabilidade de uma única pessoa ou de um pequeno grupo de pessoas. É uma responsabilidade muito grande, a gente está tratando do futuro de gerações que estão estabelecidas ali e a gente pode ter um caos social, né? Não é isso que as pessoas desejam, não é isso que os gestores desejam, mas a gente precisa, sim, pensar o futuro. E nisso é fundamental que os municípios participem ativamente. Aqueles que estão lá no fronte, sofrendo as consequências da atividade, sofrendo não, às vezes
a gente tem que lembrar que as atividades trazem também benefícios. Eu falo, elas estão ali naquele ambiente onde há atividade, que elas possam participar efetivamente das escolhas que virão no seu futuro, né? Doutor, nesse processo envolvendo a mineração, um pilar importante é a segurança. Muito se discute sobre isso. Nesse processo, a gente falou aqui da importância da ação do Ministério Público. Para o Ministério Público agir, é preciso ter braço, né? Ter procurador, ter promotores. Falando agora da fiscalização, envolvendo o Executivo Estadual, o Executivo Federal, o senhor acredita que nesse processo de fiscalização das barragens é preciso ter investimento na fiscalização? Aqui na SEMAD, no governo federal, na Agência Nacional de Mineração, qual que é o seu entendimento sobre esse assunto? Sim, mas não necessariamente só isso, sabe, Mardelli? Nós temos hoje uma expertise muito grande. Eu posso te afiançar que eu tenho um tempo de Ministério Público que eu percebi claramente como os sistemas de controle e fiscalização na questão ambiental em Minas Gerais melhoraram. E eu acredito muito que o Ministério Público foi um ator importantíssimo nesse processo. Eu me lembro lá quando todo o licenciamento ambiental era concentrado na FEAM. E hoje nós temos vários mecanismos de controle. Nós aprimoramos isso muito. Nós não podemos pensar que as tragédias que aconteceram são só consequência de falta de controle de fiscalização, não. São coisas que aconteceram porque o avanço da economia brasileira, a possibilidade de outros atores na exploração da atividade mineral, acabou provocando um certo avanço desmensurado com os controles, sabe? Mas, consequentemente, foram avançando os controles, de forma que eu acho que hoje o Estado tem capacidade sim de fiscalizar. Talvez não estava tão atento para o sistema, que aí houve uma falha, mas é uma falha pontual que tem um caráter muito grande, porque são tragédias gigantescas, né? O movimento de terra, o movimento de rejeito foi muito grande, mas era uma coisa que talvez a gente pudesse ter detectado. Isso a gente tem que fazer uma meia-culpa que nós, Estados, integrantes do Estado, falhamos nisso, porque se mostra claro hoje para a gente que as barragens a montante, elas não são o modelo ideal, obviamente que não são. E nisso falhou. Mas eu tenho assim que hoje, dentro do espectro de Estado, nós temos órgãos de controle razoáveis, que funcionam bem. Nós precisamos estar atento, dialogar nos precedentes, sabe, Mardelli? Você, no licenciamento, ser mais criterioso, sabe, acompanhar mais o dia a dia. Eu acho que foi mais acompanhamento do que propriamente ter os órgãos. Doutor, falando sobre o futuro, um dos assuntos mais discutidos hoje no mundo é a transição energética. E se fala nesse quesito que um dos pilares da transição energética é o mineral, que inclusive está presente aqui em Minas, no Vale de Jequitinhonha, que é a questão do lítio, o mineral lítio, que é utilizado para fazer baterias, que estão sendo utilizados, por exemplo, em carros elétricos. Nesse processo de transição energética, sabendo que tem um mineral presente na transição, que é uma discussão do futuro, a mineração está no futuro da sociedade? Como que o senhor enxerga essa questão? Isso pode interferir na forma que a sociedade tem que lidar com a mineração? Olha, a mineração ela se faz necessária. Eu já disse isso algumas vezes, nós somos de Minas Gerais. O próprio nome do estado já diz por si só. Nós precisamos entender que isso é uma riqueza que pertence à humanidade. E nós temos que dar o valor a ela. O que nós temos que ter é a consciência de que tem que haver uma exploração sustentável. Talvez o tempo dirá, mas está acontecendo um processo de mudança nessa relação. Eu já vejo bons exemplos, que eu não vou citar pontualmente aqui, de mudança de paradigma na exploração mineral. Eu mesmo visitei recentemente um lugar que eu achei sensacional nesse sentido. E eu acho que esse é o caminho, sabe? Evitar fazer uma construção. Se vamos ter que fazer uma atividade minerária aqui, então vamos pensar o que é necessário para que a gente não tenha os problemas que a gente já vivenciou. Outros poderão acontecer? Poderão, mas aqueles que nós já vivenciamos, eu acredito que nós somos capazes de evitá-los. E mais, fazer uma exploração mais sustentável. O que aconteceu foi que nós tivemos um progresso muito rápido, sem ter um controle maior, aí por falta talvez até de experiência. Nós avançamos muito rapidamente na mineração, sem ter uma expertise nesse controle. Infelizmente,
em Minas Gerais as tragédias que nos trouxeram essa experiência. Então, cada dia que se fala em minerar, nós temos já um outro olhar mais abrangente, inclusive pensando no futuro, o que vai ser no futuro. E isso é indispensável, né? A transição já é uma realidade entre nós, a transição energética. Nós estamos vendo agora no mundo a disputa pelas terras raras, as chamadas terras raras, que são outros minerais preciosos. É o que vai ditar o mundo, porque isso é necessário para o desenvolvimento. O ser humano não precisa pensar que ele vai estar com o telefone celular, que hoje resolve a vida de todo mundo, mas para fazer o telefone celular é preciso mineral. Para você andar num veículo, num carro qualquer, você também vai precisar. Então, isso é uma necessidade, por isso pertence à humanidade. Nós temos que minimizar todos os danos que essa atividade possa trazer e compatibilizá-los com uma vida saudável no curso da exploração mineral. Esse é o maior avanço que eu acho que a gente pode ter. Porque o que aconteceu na história? Houve a exploração e ela não foi acompanhada de uma sustentabilidade no curso da exploração. E, ao final, se quer uma reparação pelo que já se passou. Nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que fazer uma construção ali conjunta, né? Vamos explorar? Vamos, mas vamos dar sustentabilidade paralelamente. É o modelo que eu vejo e que visitei recentemente uma situação dessa, que é incipiente, é uma coisa, é apenas um modelo que eu acho que será extremamente útil para Minas Gerais e para a exploração mineral. Para finalizar, doutor, sobre essa discussão, especialistas falam que um celular simples, por exemplo, tem pelo menos 14 minerais na sua composição. E o senhor já destacou aqui que o lítio está aí discutido na questão da transição energética, ou seja, a mineração é uma discussão do futuro. Qual que é a mineração ideal para o senhor? Como que o senhor vê a mineração do futuro, doutor? A mineração do futuro vai ser a que vai respeitar o ser humano. O respeito ao ser humano, na sua integridade, ela vai ser sustentável. O que é respeitar o ser humano? É você praticar a atividade mineradora em construção com o ser humano que está aqui do lado. Ou seja, fazendo os reparos, trazendo os benefícios, não só os malefícios que são naturais de um processo, se é uma atividade, ela vai ter algum prejuízo para o meio ambiente, então nós temos que fazer trabalhos preventivos no curso da atividade, depois você programar o que vai ser o pós-mineração e você dar incrementos compensatórios para um ambiente que vai ser realmente degradado, porque não há como você explorar um mineral que está lá na terra sem provocar uma degradação. Então nós precisamos mitigar. Eu tenho a certeza absoluta que hoje há uma maior consciência das empresas. O Ministério Público de Minas Gerais tem um papel não de cobrança, sabe? Porque eu acho que não é cobrando, isso a gente aprende na nossa educação familiar, né? Existem métodos de educar. Eu acho que no diálogo construtivo, todo o setor público, em conjunto com a população, pode estabelecer parâmetros razoáveis para que a gente tenha o que se chama hoje, na linguagem mais popular, uma exploração sustentável do ponto de vista ambiental. Agradecer ao doutor Paulo de Tarso sobre o assunto da mineração, um dos principais pilares da economia de Minas Gerais. No âmbito do projeto Elos, idealizado pela Itatiaia, nós conversamos com o Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público de Minas Gerais, o doutor Paulo de Tarso. Agradeço aqui a entrevista por conversar conosco. Obrigado, doutor. Mardel, é um prazer. Agradeço o espaço que a Itatiaia cede ao Ministério Público para interagir num projeto tão bacana para Minas Gerais, eu acho que inovador e que nos traz a esperança, porque grandes questões que tocam a Minas Gerais serão discutidas dentro do projeto Elos. Eu parabenizo a Itatiaia pela realização, te agradeço mais uma vez e é sempre um prazer falar para a Itatiaia. Agradecer mais uma vez ao doutor Paulo por conversar conosco. Para mais detalhes sobre o projeto Elos, itatiaia.com.br. Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.